Aposentadoria, né? Um sonho praticamente impossível para quem quer depender do INSS, mas possível para quem se planeja, poupa todos os meses, faz bons investimentos e acumula um certo patrimônio. E aí quando você faz isso, eventualmente investir numa estratégia de boas pagadoras de dividendos pode fazer bastante sentido. Por isso que nesse vídeo eu vou citar 4 ações que passam pelos filtros totalmente matemáticos e quantitativos da nossa estratégia aqui do Clube do Valor de foco em dividendos, a máquina de dividendos. Vou te explicar como é que funciona. A começar aqui pela primeira ação, um pouco polêmica, assim como a segunda também, que é a Lev3, a MAHLE Metal Lev. Essa é uma fabricante alemã de peças automotivas presente no mercado desde 1920, que em 2010 fez o IPO, entrou na Bolsa de Valores brasileira. E é uma união feita pela aquisição do grupo Metal, MAHLE Metal Lev, BER, COFAP, Dana e Delphi Thermal. Atualmente ela tem unidades em 5 diferentes países, que são Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos e México. Enfim, em outubro de 2023, a Lev3 anunciou um plano de follow-on quando ela disponibiliza novas ações na bolsa, visando captar recursos. Lançando 7,2 milhões de novas ações e captando 250 milhões de reais. Muitos ficaram pé da vida porque a empresa fez isso ao mesmo tempo que estava pagando bastante dividendo. É como se ela tivesse, pedindo dinheiro de alguém para pegar esse dinheiro, botar num bolso, tirar de um bolso, botar no outro e entregar de volta para essa mesma pessoa, algo meio sem sentido. E depois desse anúncio, as ações ainda subiram 7% na bolsa. Curioso, porque geralmente quando uma empresa faz isso, é passado um mau sinal para o mercado. Mas enfim, olhando para os últimos 12 meses, a gente tem uma alta de cerca de 16% nas ações da Lev, que com dividendo sobe bastante, né, para cerca de 50,67%. Uma diferença muito grande explicada pelo alto dividendo que essa empresa pagou. Mas não é por isso que estou citando ela. Estou citando porque ela faz parte de uma estratégia puramente quantitativa, que olha só números com critérios claros para sair de uma lista de 400 ações na bolsa e chegar numa lista de 10 ações que pagam dividendos com estabilidade e um dividend yield mais alto que a média. E esses critérios olham, primeiro, para liquidez, Metal Lev tem uma boa liquidez, segundo, para estabilidade no pagamento, então pode ver que desde 2018 a empresa paga dividendos todos os anos, e olha também para o dividend yield médio dos últimos 3 anos. Aí vale considerar aqui que o payout da empresa foi superior a 100%, quase 200% recentemente, o que significa que esse dividend yield atual não vai tender a se manter. Mas pelos critérios quantitativos da estratégia, tá lá, Metal Lev na 4ª posição, uma média de dividend yield de 15% nos últimos 3 anos. Você pode pensar, porra, Ramiro, mas quando que a estratégia pode pagar dividendos? É menos do que isso. Historicamente, ela pagou ali na faixa dos 7 a 8%. A linha laranja deste gráfico, eu comparo essa estratégia com a minha outra estratégia, das ações mais baratas da bolsa e com o dividend yield do Ibovespa. Aliás, a performance da máquina de dividendos histórica foi muito boa. Tá na tela agora e você pode conhecer melhor a explicação da estratégia e também conhecer outras ações, 7 ações que passam nesses critérios, baixando um e-book chamado Máquina de Dividendos, que eu nem sempre cito aqui no canal, mas estou citando hoje, então aproveite. Esse book ele é totalmente gratuito, eu não estou querendo te vender nada, eu quero te ajudar a entender melhor uma estratégia. Você pode fazer isso fazendo download, apertando nesse botão aqui no primeiro link na descrição. Enquanto você vai fazendo seu download, vou citando aqui a segunda ação aí que passa na máquina de dividendos, que é a Petrobras, código PETR4. E recentemente a Petrobras virou um sinônimo de dividendos. Ela foi recentemente muito estampada em manchetes como essa, aí, falando das ações que pagam mais que a Selic. Também muito falou sobre a nova política de dividendos da empresa, que vai fazer o dividendo cair, embora muitos esperem que ele continue alto. Mas o grande ponto é que a Petrobras vem performando muito bem. A alta é de cerca de 69% nos últimos 12 meses, 126% com os dividendos incluídos. E é uma empresa que cresceu bastante o lucro líquido nos últimos anos e também o seu payout. Resultado, um dividend yield maior, com consistência de 5 anos, está lá ela no topo da estratégia máquina de dividendos. Vamos falar um pouco aqui sobre aposentadoria. Você sabe que o INSS não vai ser o suficiente. Mesmo o teto do INSS, R$ 7.500 por mês, pode não ser o suficiente para manter o teu padrão de vida ainda mais na velhice, em que os custos aumentam. Sendo que dos 36 milhões de beneficiários, somente 778 estão no teto do INSS e tu tem que contribuir uma Babilônia de dinheiro para chegar nesse teto. E faria mais sentido você investir por conta própria, é claro, se tivesse disciplina. Mais do que isso, tá? 65% dos aposentados no INSS recebem apenas um salário mínimo de benefício. Então, outro caminho pode ser ter que investir por conta própria, coisa que a gente ajuda vários investidores há muitos anos. Então, esse aqui é um relatório que alguns clientes nossos recebem. Mostra que o resultado de um cliente mais antigo, que está conosco desde maio de 2017, fez seus aportes ao longo do caminho, teve um auxílio para investir com base em estratégia. Nem sempre foi uma maravilha, né? A carteira dele enfrentou crise, enfrentou períodos difíceis, mas nesse longo prazo,
Já líquido da nossa taxa, esse cara dobrou o seu patrimônio, enquanto o IPCA só subiu 40%. Estimando que essa carteira tende a render no longo prazo 6% ao ano acima da inflação, esse cara precisaria acumular cerca de 1 milhão, 1,5 milhão de reais para gerar uma renda passiva similar ao teto do INSS. Mais precisamente, teria que acumular 1.540.000 reais. E aqui, se ele estivesse começando do zero, investindo R$ 1.500 por mês, ele levaria cerca de 30 anos para isso. Se ele já tem a grana acumulada, sei lá, uns 500 mil reais, ele demoraria 14 anos apenas para isso. Eu estou te mostrando isso por duas coisas, tá? Primeiro, investir para aposentadoria não é sobre comprar só 4 ações. Toma muito cuidado com isso. O cliente que eu te mostrei tem uma carteira que tem ações, fundos imobiliários, ações norte-americanas, renda fixa. Uma ciência mais complexa do que isso. Assim, quando chegar na aposentadoria, tem que otimizar para uma estratégia de dividendos. E segundo, para te apresentar o trabalho que a gente faz, né? Todos os dias aqui no YouTube, tentando ensinar todos os investidores a tomarem melhores decisões de investimentos. E para alguns deles, aqueles que têm um patrimônio superior a 500 mil reais, aqueles que têm 1, 2, 5, 10, 20 milhões, a gente ajuda de forma personalizada com os nossos serviços de Wealth. Você pode conhecer melhor nessa página aqui, beleza? Segundo link na descrição. Dito isso, vamos lá para a terceira ação que passa na nossa estratégia máquina de dividendos, que é a ação da Taesa, uma empresa do setor de transmissão de energia elétrica, que constrói, opera e faz manutenção aí de linhas de transmissão. Ela foi fundada nos anos 2000, em 2006 entrou na B3, tem 2.600 km de superfície em construção, 10.900 em operação, atrai milhares de investidores, são quase 400 mil investidores na Taesa, tem sido destaque positivo no mercado, é muito queridinha por alguns, é recomendada por muitos analistas, sobe cerca de 9% nos últimos 12 meses, Altes que vai a 22% com reinvestimento de proventos. Estou citando aqui por quê? Consistência de dividendos por 5 anos, dividend yield acima da média dos últimos 3 anos, critérios claros, quantitativos, aquela coisa toda que você aprende no nosso e-book da máquina de dividendos no primeiro link. Ela é 10ª colocada aí no ranking da máquina de dividendos. Está um pouco atrás da última ação que eu vou citar, que é a Unipar, uma empresa da indústria química que atua na fabricação de cloro, derivados do cloro e soda cáustica, também produz PVC, suas subsidiárias, atua desde 1969 no mercado, é reconhecida como boa pagadora de dividendos na média, não é uma empresa que passa por um período impopular, é a ação com a maior participação desde 2022 na carteira do Barsi, o rei dos dividendos, mas não vem tendo uma performance boa. Nos últimos 12 meses cai cerca de 10%, mesmo com dividendos ainda há uma queda ali de cerca de 4%. E embora a empresa esteja juntando caixa para fazer M&As, para comprar concorrentes, o fato é que nos critérios quantitativos tem consistência no dividendo, tem alto dividend yield nos últimos anos, está lá na lista da máquina de dividendos, na 6ª colocação. Tem aqui 4 ações de uma estratégia de dividendos para te ajudar na aposentadoria sem depender do governo. Se você quiser conhecer 7 delas, o link está aqui do nosso e-book. Se você quer saber o que eu acho sobre essa polêmica recente, de se é ou não possível ver dividendos, se dividendos faz ou não sentido, tá aqui a minha resposta nesse vídeo. Era isso, um grande abraço e até mais.